A vida cristã e a luta espiritual. A vida cristã e a luta espiritual. Estamos no capítulo 6 de Efésios, em nossa caminhada na exposição desta carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo, depois de tratar de vários assuntos bem práticos do dia a dia, da vivência do cristão, a vivência do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo então caminha agora para a parte final da carta, quando então procura orientar os cristãos de Éfeso e a nós hoje também sobre uma questão muito séria, muito importante e necessária para ser considerada. Uma questão controvertida, muito falada, nem sempre corretamente compreendida e que começamos a tratar hoje e também na próxima quarta-feira, que é o tema da luta espiritual, chamada por alguns batalha espiritual e que chama aqui como lutas espirituais que enfrentamos em nossa caminhada e sob a qual nós estamos nos movimentando. Não podemos ignorar este fato, não podemos ignorar que vivemos e que estamos envolvidos em uma luta espiritual. Não podemos, portanto, tratar deste tema de uma forma de entendimento, com entendimento de que isso é um mito, que isso é uma bobagem, e que nada disso é uma realidade, então vamos deixar esse assunto de lado. Não podemos ter essa visão. Não podemos também ter a expectativa de uma espécie de neutralidade. Eu não toco no assunto, esse assunto não me alcança. Não há como estabelecer uma neutralidade em meio a essa luta espiritual travada entre o exército de Deus e o povo de Deus e o exército inimigo do inimigo de nossas almas e seus soldados, seus demônios. Não podemos trabalhar ou não podemos imaginar a possibilidade de uma neutralidade diante desta realidade. Por outro lado, também não podemos supervalorizar esse tema a tal ponto de darmos holofote para o inimigo de nossas almas. Não, de forma alguma. Mas ao tratarmos desse assunto, precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. E o devido lugar de honra, o devido lugar de destaque neste tema é o Senhor e a sua palavra, não o inimigo de nossas almas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo diante dos cristãos de Éfeso, tratando deste assunto de tamanha importância, sem, no entanto, valorizar quem não deve ser valorizado, sem iluminar aquele que não quer e não deve ser iluminado, mas devemos lançar luzes sobre o Senhor, glorificando-o nesta matéria também. E é por isso que eu chamo a sua atenção para estes versos da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versos 10, 11 e 12, que serão apreciados nessa noite, nesta oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém. Queridos, esse texto, portanto, traz para nós as primeiras orientações que a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, traz para o nosso coração. Esse texto ele é de grande importância para que possamos, então, compreender aquilo que a palavra do Senhor vai dizer daqui a pouco a respeito da armadura de Deus. Esse é um texto que muitas vezes é usado assim diretamente. As pessoas normalmente vão direto na armadura de Deus e esquecem deste momento que antecede e de explorar um pouco mais, de entender esses versos que antecedem a exposição da armadura que Deus coloca ao nosso dispor. Paulo, então, começa este texto dizendo assim, finalmente, finalmente. É interessante que esta expressão finalmente, embora na nossa tradição, na nossa tradução e, consequentemente, a maneira como nós interpretamos, seria uma espécie de despedida, é isso?
quando estamos terminando a nossa palavra, quando estamos terminando algum assunto, quando a nossa pauta de discussões está se esgotando, chegando assim ao último assunto, dizemos assim, finalmente, né? E aí todos, né, relaxam um pouco, alguns assim, graças a Deus a reunião acabou, né? Graças a Deus a mensagem acabou, enfim, graças a Deus o culto acabou, enfim. Mas nesse sentido aqui, este finalmente não quer dizer finalmente, tá certo? Então, esse finalmente aqui na realidade, no seu original, está dizendo, a ideia é a seguinte, bem, é daqui para frente, né? De agora em diante, diante daquilo que eu já falei com vocês e daquilo que eu ainda vou falar com vocês, vocês precisam ter um comportamento, uma atitude, uma decisão muito clara de como proceder daqui para frente. Então, finalmente, ou seja, daqui para frente, qual a tarefa que vocês têm? Sabendo de tudo e dos desafios que virão, daqui para frente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo depois de vocês saberem tudo isso que eu estou ensinando a vocês, e diante de uma luta iminente, de uma luta incontornável, vocês precisam daqui para frente tomar a decisão da busca do fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Querido, querida, a palavra do Senhor está nos chamando, nos convocando para buscarmos forças espirituais no Senhor, para enfrentarmos a luta que se levanta contra todo aquele que deseja viver de fato o Evangelho de Cristo Jesus. Quando vivemos o Evangelho, forças sobrenaturais, invisíveis, se levantam contra nós. Quando decidimos nos agarrar ao Senhor de uma tal maneira que o nosso Evangelho, o Evangelho que está presente em nosso coração, não é apenas um discurso vazio, mas uma vivência diária, lutas se levantam contra nós. E como podemos enfrentar essas lutas? A palavra do Senhor então nos diz, fortalecei-vos. E esse fortalecer aqui é busca de força, é busca de um exercício de tudo aquilo que já foi ensinado, da vivência prática ainda mais intensa de todos os ensinamentos que a palavra do Senhor já nos deu até aqui. Como se estivéssemos fazendo exercícios diários, todos os dias, né, fazendo exercício. É como se fosse ir à academia todos os dias e praticar os exercícios necessários para o fortalecimento dos músculos, para o fortalecimento do nosso corpo. O que diz é, fortalecei-vos. Tenham uma vivência prática, busquem, exercitem o Evangelho. Querido, muitas pessoas querem ter aquele condicionamento físico, músculos, né? Não ter barriga, estar ali enxutinho, né? Sentado no sofá, comendo hambúrguer e batata frita e às vezes até assistindo uma aula, né? Com um personal trainer do outro lado da tela, mas do lado de cá a pessoa está com um prato de doce, comendo hambúrguer, enfim. A vida cristã não acontece assim no estalar de dedos. Não é conversa, papo, mas é vida cristã. E é exatamente isso que a palavra do Senhor está dizendo. Vocês precisam se fortalecer. E esse fortalecimento se dá pela prática, pela vivência, pelo exercitar o Evangelho. Agora, este fortalecimento é na força no Senhor, em primeiro lugar, em Cristo. Isto implica comunhão com o Senhor. É uma busca de uma caminhada cada vez mais próxima, vivência do Evangelho e um estar no Senhor, estar com a vida ligada ao Senhor e na força do seu poder. Ele é a fonte de toda a força necessária. Ele é a fonte do nosso fortalecimento. Quando o seu celular começa a apitar e a dar sinais de que a bateria está acabando, não basta você apenas olhar para o celular e dizer, poxa, está acabando a bateria. Não adiantará você dar ordens ao seu celular para que ele reviva
para que a bateria volte à condição de 100%, você precisa buscar a fonte que alimentará a bateria do seu aparelho celular, não é verdade? Então você procura a tomada mais próxima aí, ali coloca a tomada e aí gradativamente aquela bateria vai se renovando e aquele celular volta à condição anterior. É basicamente isso que a palavra está dizendo. A fonte da nossa força, a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. O que Paulo está dizendo, portanto, é daqui para frente. Finalmente, daqui para frente, daqui em diante, à luz de tudo que vocês sabem e diante da expectativa de lutas que se levantam sobre o cristão, vocês precisam buscar estar conectados a fonte que é o Senhor, para que vocês possam ter força de vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E diz no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos, revestir-se é a ideia no seu original é de vestir e ficar vestido. Não é vestir e tirar, tira e põe, não. É vestir-se e ficar vestido. É o soldado, né, que durante o seu serviço, né, durante as horas em que ele presta o seu serviço ali, ele pode dormir no seu quarto de hora, né, de sono, ele pode se alimentar, mas ele não pode tirar o uniforme. Ele não pode deixar a sua arma de um lado, tirar o seu calçado, jogar para o lado, enfim, não. Se ele está de serviço, ele está de serviço. Ele se alimenta fardado, ele dorme fardado nos horários que são determinados para isso, ele está pronto o tempo inteiro. Ele está preparado o tempo inteiro para que possa, então, estar ao sinal de alerta, diante da necessidade, ele já está pronto, está revestido. Revesti-vos, vistam o uniforme e não tirem o uniforme. Estejam prontos e permaneçam prontos, porque a luta é iminente. E, para tanto, vocês precisam estar prontos. Não há aviso. Não há recado, é necessário estar preparado, pronto. E revesti-vos do quê? É necessário vestir o quê e permanecer vestido? É de toda a armadura de Deus, a panóplia. Panóplia é a armadura completa, tá certo? É a armadura toda. A armadura é que precisa ser vestida integralmente, não apenas alguma parte. Deixa eu ver aqui mais adiante, a parte da armadura que melhor me agrada, né? Eu gostei dessa aqui. Não. Não podemos vestir a armadura apenas naquilo que nós achamos melhor, apenas naquela parte que achamos mais adequada. Não. Precisamos vestir a armadura de Deus, a armadura que nos dá condições de defesa dos ataques do inimigo e de ataque, né, quando precisamos, então, revidar os ataques que sofremos também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes. Permanecer firme aqui é oferecer resistência, é não recuar. O que o Senhor está dizendo é que precisamos nos fortalecer nele, nos revestir da armadura para que diante da luta, diante da adversidade, diante dos ataques do inimigo de nossas almas, não venhamos a ceder, não venhamos a bater em retirada, a correr, a fugir, ao contrário, possamos então oferecer resistência. Diz o apóstolo Tiago, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Oferecer resistência e jamais recuar diante dos ataques do inimigo de nossas almas. E por que é tão importante estar fortalecido no Senhor, revestido de toda a armadura de Deus, resistindo, oferecendo resistência e não recuando? Por quê? Porque nós estamos diante das ciladas do diabo, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A metodeia. Metodeia aqui é exatamente todo o conjunto
de ações, todo o conjunto de métodos, né? Por isso, metodeia, né, dá a origem à palavra método também. São os métodos inimigos de nossas almas, as ciladas que ele usa, os métodos de engano, os métodos de guerra e de guerrilha que ele lança contra nós, todos os planos que ele traça para atacar a igreja, para atacar os crentes, para atacar o reino de Deus, todas as astúcias que ele usa, que suscita para que o povo de Deus possa tropeçar, todos os esquemas, todos os estratagemas de guerra que ele estabelece. Precisamos lembrar que não estamos enfrentando um inimigo tolo, mas um inimigo que usa de toda a metodeia, de todas as ciladas, todas as astúcias, todos os sortilégios necessários para enganar e iludir os cristãos. O inimigo de nossas almas é inteligente e esperto, e é exatamente por isso que é necessário que o cristão tenha o conhecimento da palavra, a vivência prática da palavra, se fortaleça no Senhor, revista a sua vida com a armadura de Deus, para que possa permanecer firme e não venha cair nas ciladas do inimigo de nossas almas. Sim, as ciladas do diabo, porque ele é o comandante, ele que está à frente, ele é que puxa o exército maligno contra o povo de Deus. E é contra ele que lutamos, é contra os seus exércitos que lutamos e, portanto, precisamos estar preparados para isso. Paulo, então, fala ou nos dá um alerta muito importante. Ele diz assim: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. Não é contra pessoas de carne e sangue. A nossa luta não é contra indivíduos, não é contra pessoas. A sua luta não é contra o seu vizinho, né, que eventualmente possa perseguir você ou possa tentar causar alguma dificuldade para você. A sua luta não é contra o seu patrão, contra o seu chefe, contra o seu supervisor, que procura infernizar a sua vida de toda maneira e de toda forma. A sua luta não é contra qualquer outra pessoa ou contra pessoas que possam representar alguma coisa de ruim ou de mal para você individualmente ou para o reino de Deus como um todo. Nossa luta é espiritual. Nossa luta é contra as hostes espirituais, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra indivíduos. É porque os indivíduos que são usados pelo inimigo de nossas almas para irem contra Deus, contra o povo de Deus ou contra você individualmente, essas pessoas precisam ser ganhas para o Senhor, precisam ser alvo das nossas orações, precisam ser alvo da nossa misericórdia, dos nossos esforços em apresentá-las diante do Senhor, para que o Senhor possa tocar nessas vidas, salvá-las e levá-las à presença do Senhor. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra quem? Contra principados, contra seres espirituais malignos, contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo, governantes, né? Literalmente seriam governantes mundiais, né? Literalmente aqui os príncipes deste mundo seriam governantes mundiais, de regiões, de lugares, de governos, de pessoas inclusive. É contra estes seres espirituais da maldade que influenciam negativamente, que influenciam malignamente governos, regiões, pessoas, instituições. Contra eles que lutamos, é contra estas forças espirituais que lutamos, contra os príncipes deste mundo de trevas. A ação do inimigo de nossas almas leva a trevas, escuridão para este mundo. A escuridão que propicia toda a maldade, toda a violência, toda a imoralidade, toda a blasfêmia contra Deus. A escuridão na qual são elaborados planos de perseguição do povo de Deus, de busca de contestação à palavra do Senhor. Nas trevas, essas obras são realizadas e o Senhor Jesus deixa claro que é nas trevas
onde eles se ocultam, onde o poder maligno se oculta para não ser visto, para não ser observado, mas a luz de Cristo precisa acender neste mundo de trevas. E nós somos chamados por Cristo não para condenar pessoas, mas para acender a luz que está em nós pela presença do Senhor. E quando a luz é acesa, as trevas vão embora. A nossa luta, portanto, não é contra a carne e sangue, mas contra aqueles que estão sob as trevas malignas, sobre aqueles que lançam as trevas malignas sobre as pessoas, cegando-as e impedindo que elas possam, portanto, enxergar e ver o mal que estão cometendo. Nosso trabalho, portanto, nossa ação, portanto, é iluminar. Pela presença de Jesus em nossa vida, iluminar, para que as pessoas, uma vez iluminadas, possam então entender que caminham numa direção contrária e perigosa e que, portanto, precisam voltar para a presença do Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o mundo espiritual. E a palavra do Senhor, então, nos diz, com bastante propriedade, contra os exércitos espirituais da maldade, os exércitos espirituais da maldade. Essa palavra ou essa ideia de exércitos está indicando que não são poucos, né? As forças malignas não são poucas, não são tão restritas, elas são em grande número. A ideia de exército aqui expressa justamente a quantidade, muitas pessoas, muitos demônios, né? Forças espirituais amplas. É interessante quando o Senhor Jesus se encontra com o gadareno, ainda endemoniado. Na palavra que o Senhor, então, no diálogo que o Senhor estabelece com aquele homem possuído por forças malignas, é interessante que um dos demônios que se pronunciam naquele momento, ele declara, diante da pergunta sobre o seu nome, ele diz assim: legião, somos uma legião. É interessante, uma legião de demônios atormentava um único homem. Um único homem fazia com que ele se tornasse um verdadeiro monstro assustador para toda uma comunidade. Dependendo da época, porque houve uma variação de uma época para outra, a formação de uma legião romana podia, então, repito, dependendo da época em que ela era formada, ela poderia ter entre 3.000 e 5.200 soldados. Entre 3.000 e 5.200 soldados. Veja, sobre aquele homem havia uma legião, e o evangelista, ao usar esse termo, está usando justamente a comparação com a legião romana. Então, aquele homem era atormentado por algo em torno de entre 3 a 5.200 demônios, atormentando um único homem. Então veja, quando Paulo diz assim que nós temos que lutar contra exércitos espirituais da maldade, não são poucos, são muitos, né? E, portanto, isso exige de nós atenção, cuidado, preparação, fortalecimento espiritual para estarmos atentos e preparados nessa guerra que é espiritual e, repito, não é contra a carne e contra a sangue. E esta guerra se dá onde? Nas regiões celestiais, no mundo espiritual, no mundo que nós não podemos ver ou tocar, mas o mundo onde nós podemos alcançar e atingir pelo nosso testemunho, pelo nosso viver coerente, por uma vida consagrada ao Senhor, mas também pelas nossas orações. Orações que dirigimos em favor de pessoas que precisam ser ganhas para o Senhor Jesus. Aquela pessoa que para você parece que ela nunca virá ao conhecimento de Jesus. Ore por ela. Talvez por aquela pessoa perversa que você muitas vezes até deseja o mal. Não faça isso. Ore por essa vida, clame ao Senhor por essa vida, porque não é contra aquela pessoa que você está lutando, mas contra as ações malignas que estão sobre elas. Querido, querida, não é o momento de nós estabelecermos guerra contra pessoas.
mas é o momento de nós conscientemente entendermos que a nossa luta é espiritual. E enfrentamos essa luta espiritual com uma vida primeiramente consagrada nas mãos do Senhor. É uma vida que busca o fortalecimento no Senhor, revestida de toda a armadura de Deus e com o entendimento de que o nosso inimigo lança ciladas e nós não podemos cair nestas ciladas, antes enfrentar os exércitos inimigos com a força e o poder dados pelo Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nós estamos assim preocupados com aquilo que não devemos nos preocupar. Quando olhamos para esse texto, enfatizei ainda há pouco, né? Lutamos contra exércitos espirituais da maldade. Não são poucos, é um exército grande, mas este exército já está derrotado. Este exército já está derrotado. Cristo Jesus, o Senhor, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário e quando ele morreu, desceu à sepultura, mas dela saiu vivo e reunindo com ele todo o poder nos céus e na terra, o diabo foi derrotado e os seus exércitos também foram derrotados. Nós estamos numa guerra, numa luta para a qual a vitória já foi dada, que é ao Senhor e ao seu povo. Não podemos nem devemos ficar tão preocupados com o inimigo de nossas almas a tal ponto de acreditar que ele tem maiores condições ou que ele pode ter condições de vitória. Não, ele já está derrotado. É questão de tempo. Ele é persistente, luta, insiste, tenta, mas ele sabe que já está derrotado, que o seu tempo é reduzido e ele já sabe qual vai ser o resultado do juízo. Ele sabe que o lugar dele, reservado para ele, é o lago de fogo e ele não tem como fugir desta realidade. Precisamos então olhar para Cristo. Precisamos então buscar forças diárias em Cristo, precisamos nos revestir da armadura de Deus dada pelo Senhor para que possamos então enfrentar as ciladas do maligno, mas com o entendimento de que ele já está derrotado, que ele já perdeu essa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Uma ocasião, jantava num jantar público, num jantar de uma organização, jantava e, coincidentemente, fiquei na mesa de uma senhora muito estimada, por sinal, mas ela era conhecida na cidade como uma pessoa que estava sempre às voltas com libertação e era inclusive considerada assim, uma exorcista na cidade, especialista em guerra espiritual, batalha espiritual, enfim. E eu não resisti àquele momento e eu perguntei a ela como ela se sentia naquela condição, enfim. E ela foi muito sincera e disse assim: pastor, eu sei que a minha fama é essa, mas eu estou muito empenhada em mudar essa fama. Eu disse: mas por quê? Qual o problema, E ela disse assim: por uma razão muito simples, pastor. Eu passei muito tempo da minha vida me especializando no diabo. Eu lia tudo sobre batalha espiritual, estratégias de guerra contra demônios, como age, como faz, como deixa de fazer, etc, etc. Tudo eu sabia, mas só que eu cheguei a uma conclusão. Eu sabia muito do diabo, mas sabia pouco de Jesus. E eu entendi que eu precisava rearrumar o foco da minha vida. E eu então decidi deixar isso de lado. Eu decidi dar menos atenção às ações do inimigo de nossas almas e concentrar a minha atenção naquilo que Deus tem feito, naquilo que Jesus tem feito, nas promessas do Senhor para a minha vida e para a vida das pessoas, em apresentar o Evangelho, não aquilo que o diabo faz, mas aquilo que Jesus faz nas vidas. Querido, quando pensamos, querida, quando tratamos da luta espiritual, e vamos dar continuidade na próxima quarta-feira, nós precisamos entender que a maior preocupação não é com aquilo que o inimigo faz. Já sabemos o que ele faz, e Jesus já sintetizou isso em 3 coisas. O diabo vem para roubar, para matar e destruir. Ponto. Não precisamos ir além.
Não precisamos ir além. Já sabemos o que ele faz: matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos concentrar a nossa palavra, a nossa pregação, a nossa esperança na promessa que o Senhor também sintetiza de uma forma muito clara, quando ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É essa vida em abundância que precisamos anunciar, a vida em abundância de Cristo Jesus. E esta vida nós alcançamos vivendo o Evangelho, como a palavra do Senhor está nos ensinando até aqui, e nos fortalecendo para que possamos continuar vitoriosos em Cristo Jesus, o Senhor. Querido irmão, querida irmã, como você está diante do Senhor? Como está a sua vida? Você tem buscado fortalecimento no Senhor, comunhão com o Senhor, vestido a armadura de Deus, preparado para as lutas que se seguirão, mas com a compreensão de que o Senhor já é vencedor e que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Se você está firmado no Senhor, amém, continue firme. Se há alguma dúvida, então esse é o momento de você chegar mais próximo do Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, este é o momento para você entregar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero nessa noite entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor. Eu preciso do teu perdão e da tua graça. Eu me lanço em teus braços. E você nessa noite experimentará a bênção da nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, eu quero pedir que a graça do Senhor Jesus recaia sobre essa vida que está me ouvindo nesse momento. Que a Tua graça salvadora possa alcançar essa vida, esse coração. Que o Senhor possa abençoar salvando, que o Senhor possa abençoar curando, que o Senhor possa abençoar libertando. Que toda a opressão maligna caia por terra, que todas as correntes malignas se quebrem neste momento em nome do Senhor Jesus. Se há enfermidades físicas e espirituais, que o Senhor possa repreendê-las e trazer a cura neste momento. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer salvação e vida eterna para esta vida, para este coração que está se colocando diante de Ti, pedindo perdão, pedindo a nova vida em Cristo. Que o Senhor possa chegar a este coração, estendendo a Tua graça, trazendo vida nova, vida eterna. Que toda a ação do inimigo de nossas almas seja repreendida e que ele não possa realizar mais a sua ação nesta vida que está se entregando a Deus nas Tuas mãos neste momento. Que o Senhor possa, a partir de agora, governar, reinar, dirigir, ser o Senhor desta vida, deste coração, hoje e para todo sempre. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo a nossa vida, nos revestindo, ó Deus, da Tua armadura e nos dando a capacidade e entendimento para vencermos e fugirmos, enfrentarmos e nunca recuarmos, mesmo diante das ciladas dos inimigos de nossas almas, que elas caiam por terra e que possamos avançar em Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor já é vencedor. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos depender e confiar em Ti. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, aquele que venceu na cruz, aquele que deixou a sepultura vazia, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. É no nome de Jesus que oramos. Amém.